E aí, gurizada, tudo bem? Tudo bom com vocês? A gente então, antes de começar o nosso vídeo do Del Rey, obviamente, né? A gente quer apenas falar um pouco sobre umas mudanças que nós vamos fazer. Isso mesmo, a partir de agora então a gente vai começar com os vídeos um pouquinho mais curtos, tá? Geralmente o que a gente estava fazendo, né? Toda vez que a gente fazia alguma coisa no carro que tivesse alguma explicação, alguma coisa que pudesse ser útil, a gente incluía no vídeo. A gente vai agora focar então só na montagem mesmo do carro, né? Para a finalização dele. E as partes onde a gente vai ensinar alguma coisa, ou tiver alguma coisa mais interessante, a gente vai fazer em vídeos separados daí, para deixar esses vídeos um pouco mais curtos. Todos esses vídeos separados nós vamos deixar os links aqui na descrição, né? Para vocês poderem acessar, quem tem o interesse de ver a parte mais técnica, né? Mas a gente quer deixar o nosso vídeo ali mais objetivo, né? Afinal, o objetivo mesmo dos vídeos é mostrar o Del Rey, tá? Vamos lá então, solta a vinheta aí. Então, pessoal, a gente já está terminando a montagem da traseira do carro, né? Como podem ver, a gente já passou o fosfatizante na parte traseira e também passamos esse preto fosco vinílico, que ele é para ajudar a evitar futuras ferrugens no carro, tá? Aí agora, com essa parte finalizada, nós vamos terminar de montar a traseira dele. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a furação para poder fazer o ponteamento da solda na parte traseira do porta-mala do carro. Muito bem, a gente aproveitou também para fazer os furos aqui na peça, onde é necessário. E agora a gente pode iniciar já a montagem. Muito bem, então a gente já está terminando aqui a parte da traseira do carro. A única coisa que ainda está faltando é esse painel aqui. E embora já pareça estar praticamente tudo pronto, a gente ainda tem três coisas que precisam ser feitas aqui. Primeiro é o ponteamento de toda essa peça. Depois a gente tem que fazer a calafetação de toda a parte da traseira aqui do porta-malas. E por fim, dar o acabamento com a pintura. A gente vai iniciar então com o ponteamento agora. E uma dica que eu posso dar para vocês aqui, quando vocês estiverem trabalhando com uma peça grande como essa, é nunca fazer todo o ponteamento de uma vez só. Então nunca começar com um lado inteiro aqui e depois pular para o outro, ou começar aqui no meio. Sempre dá um ponto aqui, depois outro ponto no outro canto, depois um ponto no meio. Dessa forma vocês, além de fixar a peça bem, vocês conseguem verificar se ela ainda está um pouco desalinhada, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E dá tempo de fazer isso antes de estar com toda a peça soldada no resto do carro. Aqui eu já dei 2 pontos, tá? Um em cada canto aqui para manter a peça firme. A gente vai iniciar então com o ponteamento um pouquinho desse lado, depois um pouco desse, e vai vindo das laterais para o meio para garantir que essa peça aqui vai permanecer bem alinhada. Vamos lá! A gente já terminou então a solda. Agora a gente vai passar para a parte da calafetação. Vocês podem ver aqui, já foi então tudo soldado. A única coisa que ficou realmente faltando foi esse suporte aqui, que é onde a gente prende depois, né, a gente vai prender ele por aqui mais ou menos, que é onde vai depois o fecho da tampa do porta-mala. A gente não vai colocar isso aqui agora, porque a gente precisa montar aqui a tampa para saber exatamente a posição em que a gente tem que colocar isso aqui, para só depois daí fazer a solda aqui embaixo e aqui em cima também. Por enquanto, então, isso aqui vai ficar de fora. Depois que a gente tiver com o carro todo montado e com a tampa já no lugar, a gente vai fazer a solda dessa parte. Vamos passar então agora para a parte da calafetação. A gente vai utilizar KPO para fazer essa calafetação. Tá? Em algumas partes do carro, como vocês podem ver no vídeo aí que eu vou mostrar agora, foi utilizado provavelmente na fábrica uma espécie de pistola, alguma coisa para deixar ele com esse acabamento aí que vocês estão vendo. A gente vai tentar reproduzir esse acabamento agora então aqui. E a gente vai fazer isso utilizando um rolinho de pintura, tá? Um rolinho mais ou menos como esse aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai passar o KPO então nas partes. A gente tem algumas partes onde não é necessário ter esse tipo de acabamento. A gente vai simplesmente passar um pincel
para achatar, como por exemplo aqui, ó. Vocês podem ver, isso aqui tá de fábrica, tá? Mas isso aqui, por exemplo, é um KPO que foi passado e depois foi passado alguma espécie de pincel aqui, ó, né? Alguma outra coisa para fazer esse tipo de acabamento aqui. Certo? Isso vai ser feito então com pincel, e onde é necessário aquele acabamento mais granulado e um pouquinho mais reto, a gente vai utilizar então um rolo de pintura desses de espuma. Eu já mostro para vocês como isso aí vai ficar. Muito bem, a gente já catalisou então o KPO. A gente vai utilizar então um saquinho para aplicar isso aqui ao redor do carro, como se fosse mesmo aquelas massas de confeiteiro, né, para fazer enfeite de bolo. A gente vai fazer um corte aqui nessa parte e vai começar a aplicar aqui por tudo, certo? Já já eu mostro o resultado. Muito bem, o serviço de calafetação então foi concluído. Vocês podem ver aqui um exemplo daquele acabamento que eu falei que a gente dá com o rolinho de pintura, tá? Aqui dentro também, na caixa do step, a gente fez a mesma coisa. Geralmente fica uns pontinhos, né, para cima quando a gente passa esse rolo. Vocês podem depois passar uma lixa quando isso aqui já estiver seco para dar uma amenizada nesse aspecto dele. Tá? Aqui também, toda essa parte, eu não sei exatamente porquê, talvez porque o step fica parado aqui, né? Mas originalmente tudo isso aqui vem borrachado também. Certo? No geral, a gente passou aqui o KPO em todas as partes que eram necessárias. Fizemos acabamento com pincel onde podia. E o carro agora está pronto, pelo menos essa parte interna aqui, para ser pintado. A gente vai passar agora então um primer aqui por toda a parte interna. E em seguida a gente vai fazer a pintura. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a pintura do porta-mala do Del Rey. Tá? A gente poderia ter deixado ele só naquele preto vinílico, mas como vocês podem ver na foto, ele é todo acarpetado, né? Então não teria necessidade de pintar ele internamente, mas mesmo assim a gente vai fazer mais uma camada de tinta para poder aumentar um pouco mais a proteção do porta-mala. Muito bem, pessoal, a gente concluiu aqui então a pintura e com isso a gente termina finalmente a parte aqui do porta-mala. Ele já está agora praticamente pronto, faltam alguns detalhes ainda, mas a gente já vai considerar ele como terminado. Daqui para diante agora a gente vai iniciar então a pintura do resto do carro, né? Antes a gente tem algumas coisinhas aqui para fazer nele, mas vocês vão ver no próximo vídeo. Um abraço e até mais!